Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindas à aula de hoje. Nesta aula vamos aprender como cultivar seedlings. Seedlings são as mudinhas de nossas orquídeas, os nossos bebês. Quando eles são germinados em laboratório, eles vêm dessa forma, gente. E aí, como que a gente faz para cuidar dessas coisinhas tão pequenas, dessas plantinhas minúsculas e tão frágeis que são, gente? É muito cuidado que a gente tem que ter, e eu vou ensinar para vocês os processos básicos que vocês devem ter em mente para que vocês consigam fazer um bom cultivo e poder aí ter daqui a alguns anos, né, uma planta maravilhosa florescida a partir, né, de um frasco que você possa ter adquirido ou ter feito até mesmo em casa, tá bom? Então aqui eu tenho um frasco. Esse frasco eu comprei, embora eu produza alguns aqui em casa de forma artesanal. Esse aqui eu comprei, ele é de uma Sophronites amarela, então é uma planta mais rara e que eu gosto muito aqui da minha coleção. Esse frasco ele tem aproximadamente 20 mudinhas. E vejam que ele chegou todo mexido, né? Chegou todo revirado, coitadinho, por causa da questão de transporte. A gente sabe que, infelizmente, nossa questão de transporte não é muito bom, né? Nossa logística, assim, para transporte não é tão eficiente. Então, eles geralmente chegam revirados. Como eles chegam, assim, todo melecado, então nós já temos que fazer o processo de replante. Nós temos que tirar do frasco, fazer a limpeza e depois fazer o replante da melhor forma possível. Caso ele chegue intacto, ou você vá buscar no laboratório sem precisar, né, que ele mexa, que ele revire as raízes, que não corra risco de pegar fungo, você leva para o seu orquidário e deixa 1-2 dias na meia sombra, né, no local mais sombrio assim do seu orquidário, para que ele vá se acostumando com o clima. E aí você pode retirar aí no 3º dia, tá bom? Mas como aqui o meu já chegou mexido, então não dá para fazer a climatização. Ele já vai direto para a retirada, tá? Então vamos fazer a abertura. Então aqui fizemos a abertura. Vejam que as mudinhas estão bonitas, estão bem enraizadas, estão verdes. Aparentemente não tem fungo, nada. Então nós vamos, para a gente fazer o primeiro processo, nós vamos precisar de uma vasilha com água com uma solução de 1% de cloro, tá? Então é super fácil isso. A gente pode pegar a nossa água sanitária, nossa que boa, né, que a gente chama, e colocar 1% de cloro na solução de 1 litro, tá bom? Se vocês tiverem pinça, vocês podem fazer com a pinça a retirada das mudinhas. Caso contrário, vocês podem, né, ir tirando com a mão mesmo, né, só cuidando para que quando você virar aqui não saia tudo melecado, né? Então, senão você pode utilizar aquela pinça, tem aquelas pinças de sobrancelha também, dá para retirar. O importante é que você retire com muito cuidado, porque a planta é muito frágil, gente. Ela é muito susceptível a rompimento de raízes, né, de meristema ali da parte do pseudobulbo, tá? Então você fez a limpeza, limpou na água corrente, ou limpou na água aqui, você já coloca para secar. Faz isso com todas as plantas. A limpeza é somente tirar o material gelatinoso que é o que nós chamamos de meio de cultura. Esse meio gelatinoso é composto basicamente de açúcares, né, e sais minerais. Então a gente utiliza para fazer o processo de fecundação. Agora eu vou pausar o vídeo para retirar tudo, porque vocês já entenderam, né? Senão eu vou demorar muito tempo aqui com vocês assistindo todo o processo. Então você só retira, enxágua e coloca para secar, tá bom? Depois que a gente retira os seedlings, as mudinhas de dentro do frasco,
a gente coloca elas nesse papel toalha e deixa que elas sequem na sombra. Então elas têm que ficar pelo menos uma meia hora secando na sombra ou com uma claridade bem fraquinha do sol. E depois disso a gente vai fazer o plantio delas, tá? Então aqui essa etapa aqui é super importante, né, que a gente faça para que não aconteça problemas com fungos depois. Então, enquanto vai secando ali, eu vou mostrar para vocês algumas formas da gente estar cultivando os seedlings. Uma das formas mais comuns é cultivar elas em vaso, onde no fundo a gente vai colocar a pedra brita ou isopor em pequenos pedaços, e aí a gente vem e recobre com uma camada de esfagno. Esse esfagno ele tem que estar bem soltinho, gente, e ele tem que estar embebecido em água, de preferência com um pouquinho de enraizador. Lembrando que esse esfagno ele deve ser esterilizado. Você deve esterilizar ele, ferver ele pelo menos meia hora para que elimine qualquer tipo de fungo, de bactéria que possa ter, tá? Então você vai fazer uma caminha. Essa caminha ela deve ficar um pouco acima do nível da borda do vaso. Fazer em forma de cucuruta, né? Meio abaulado, para que a gente consiga plantar melhor, tá? Então essa é uma das opções que a gente tem. A outra forma é a gente cultivar no casulo. Então aqui no casulo a gente vai envolver as raízes e plantar aqui dentro. É uma forma que eu gosto bastante também. E aqui nós temos a plaquinha, que é a minha preferida. As mudas maiores a gente coloca já na plaquinha e com um pouquinho de esfagno e aí pendura, deixa pendurada, tá? É um jeito interessante, as plantas gostam bastante, se desenvolvem bem, enraizam bem e não acumula tanta umidade. Então o risco de matar por causa de excesso de água é bem menor, tá bom? Então eu vou esperar aqui secar e assim que secar a gente vai fazer as demonstrações de como cultivarem nessas três formas aqui para vocês entenderem. Então, passado o tempo que ela deve ficar secando, nós vamos agora fazer o plantio dela aqui no coletivo. Primeiramente para mostrar para vocês. Então, vamos abrir um buraquinho bem profundo, de acordo com o tamanho das raízes. Vamos fazer como se fosse uma caminha. E aí vamos pegar a plantinha pela estrutura, aqui ó, vejam, pegamos firminho por essa parte, que a gente dá o nome de rizoma, pelo início do caule, e vamos acomodando a planta. É importante que as raízes fiquem cobertas, mas a planta, o rizoma da planta, que é essa estrutura aqui, não fique encoberta, tá? Então vamos fazer mais uma aqui para mostrar para vocês como se faz. A gente pode plantar num coletivo, o nome já diz, né? Coletivo a gente pode plantar várias. Então vamos fazer uma outra caminha. Isso aqui a gente pode fazer com bastante paciência, gente. Não tem pressa para fazer não. Então olha só. Acomodamos as raízes. Com o esfagno nós vamos arrumando e plantando uma a uma. Vamos fazer mais uma aqui só para vocês entenderem bem o processo. Agora eu vou virar aqui. Com a ajuda da pinça ou com o dedo mesmo, você vai abrindo o casulinho ali. E aí nós escolhemos a plantinha, acomodamos as raízes, cuidando para não feri-las. E aí vamos puxando o esfagno, tá? É assim que a gente faz. Sempre deixando o esfagno bem fofinho, gente. Não pode acarcar, nada de acarcar o esfagno. Aqui, nesse sistema, vocês vão sempre regar quando estiver seco, tá? Então sempre tem que deixar levemente úmido. O que é levemente úmido? Você apertar o esfagno, né? E ele... Aqui, ó, ele está saindo um pouquinho de água, então ele não pode sair água, né? Então ele não pode reter água. Ele tem que estar, assim, razoavelmente úmido,
né? Levemente úmido que a gente diz, né? E se a gente molhar demais, acaba apodrecendo. Isso aqui tem que ficar na sombra, tem que ficar na verdade não na sombra, mas tem que ficar onde a claridade seja muito filtrada, porque os primeiros dias elas ainda estão se adaptando, tá? Então vocês vão colocar num local fresco, num local de média sombra, vão colocar num ambiente que tenha bastante umidade, né, que tenha bastante umidade na atmosfera, e vão regar sempre que o substrato estiver seco. Nesse caso, vocês sempre vão vaporizando a superfície do vaso, tá? A superfície do substrato, melhor dizendo. Sempre vão regando. Entrar com adubo de crescimento e de enraizamento, tá? São os dois adubos que nós devemos entrar. Tanto o adubo de enraizamento quanto o adubo de crescimento. Tá ok? Vamos agora mostrar para vocês aqui no casulo, como que a gente faz. No casulo tem duas formas de fazer. O pessoal que trabalha na área industrial, né, nas empresas, eles fazem assim, ó, vou mostrar para vocês. Eles colocam a planta no ladinho e aí vem com o esfagno, peguei muito esfagno, vem com o esfagno e pincelam, né? Colocam o esfagno no casulo. É assim que eles fazem, tá? Então a planta fica meio na lateral. Também não pode acarcar demais, gente. Se socar o casulo, a planta não cresce. A outra forma da gente fazer, deixa eu tirar o excesso de umidade, é assim, ó, você fazer uma caminha para a planta. Então você vai fazer assim essa caminha, vai escolher a plantinha ali, no caso. Vamos pegar uma pequena aqui, que as raízes estejam fáceis. Vamos colocar ela na caminha e vamos dobrando, cobrindo ela com lençol, vamos dizer assim, com cobertor, né? O excesso nós tiramos e aí nós vamos adaptando ao casulo. Tirar o excesso e pronto, né? Colocamos aqui. Então, sempre colocar dessa forma. Faz a caminha, coloca a planta, enrola, cobre somente as raízes e aí coloca no casulinho. Esses casulos vocês encontram em gardens, em lojas agropecuárias e encontram também em orquidários especializados, tá? Aqui mesma coisa, você vai sempre regar quando tiver úmido, nunca pode deixar secar totalmente, tá? Como são plantas jovens, elas necessitam de umidade, mas não exagerada, sempre aquela umidadezinha leve para que o substrato seja, né, esteja sempre razoavelmente úmido, como se fosse um sereninho da manhã, sabe? Então aqui vou mostrar para vocês mais uma vez como que faz naquele processo industrial que os grandes orquidários fazem. Então eles colocam a planta dentro do casulo e aí eles vêm com um esfagno e vão preenchendo o espaço. Olha só como é simples. Essas são as duas formas que o pessoal trabalha, tá? E aí, por fim, o jeito que eu mais gosto e que dá muito certo é você pegar as mudinhas maiores que já estão desenvolvidas e cultivar elas assim, tá? Então, para isso nós precisamos de um fiozinho, pode ser um fiozinho de nylon, qualquer fio aí que resista bem a água, a umidade. E aí você vem com o esfagno, coloca sobre as raízes. Você pode utilizar até um fio dental, gente, aqueles fios, né, que a gente utiliza no dia a dia, vocês podem estar utilizando. Então vem, aperta delicadamente e aí amarra.
Com a tesoura você vem e tira o excesso. Sempre manter o substrato levemente apertado, mas nunca apertado demais, tá? Então aqui a gente plantou na plaquinha, tá? Então essas são as 3 formas da gente estar cultivando: no casulo, na plaquinha ou no coletivo. Não existe uma que se dê melhor com a outra, porque é você que vai ter que regrar as condições, né? Se você acertar o cultivo, qualquer uma das formas é perfeita, tá? Eu particularmente gosto de cultivar muito dessa forma aqui, não tenho perdido plantas dessa forma, mas também gosto de cultivar no casulo, que é um jeito que eu me adaptei bem, tá? Já com relação ao coletivo, existe um pouco mais de observação com relação à umidade, nunca pode estar muito úmido demais, senão apodrece, certo? Então é isso, a aula de hoje nós aprendemos como cultivar os nossos seedlings, os nossos bebês, de um jeito bem fácil. E se ficou alguma dúvida ainda com relação à adubação, umidade ou outra forma de cultivo, vocês podem deixar nos comentários ou lá no grupo nosso que eu estarei respondendo, tá? Um grande abraço e até a próxima aula, gente! Tchau, tchau!